Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria te receber aqui nos nossos estúdios e levar até você muito conhecimento e conhecimento pautado nas Escrituras Sagradas, para que você que me assiste, que gosta do programa, gosta de repercutir a nossa temática aí, não só na sua sala, com a sua família, mas com os amigos, gosta de mandar ali nas redes sociais também, para que você se interesse pelos temas. Esse é o nosso objetivo. Infelizmente, o Vejam Só não vai conseguir, pelo nosso tempo, tratar do assunto de maneira integral. Nós vamos colocar algumas questões que vão levar você até uma reflexão. E a partir disso, você, meu irmão, comece a estudar, pesquisar, a se interessar pelos assuntos. E assim, consiga dar a resposta às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho para você que gosta e participa do programa. Aliás, na minha rede social, lá no meu perfil do Instagram, @zeca_pereira, eu recebo muitas mensagens do pessoal que assiste o Vejam Só, que acompanha, e por lá a gente consegue conversar um pouquinho melhor. Além, obviamente, de você localizar sempre alguma foto do bastidor, algumas interações que a gente tem por lá, e por lá também eu consigo dar alguns pitacos nas perguntas também. O pessoal sempre gosta de mandar ali alguns questionamentos e a gente consegue conversar melhor por lá também, tá bom? Então chega lá, a gente troca uma ideia também, @zeca_pereira. Eu tô te esperando por lá também, pode mandar mensagem, pode ficar à vontade, a gente vai conversar por lá também, tá bom? Bom, hoje aqui no Vejam Só nós vamos fazer o seguinte, vou apresentar primeiro os meus convidados e aí na sequência nós vamos rodar a matéria de abertura que vai apresentar o tema, temática que nós vamos abordar. E aí depois nós vamos começar a nossa conversa de hoje aí a partir de um tema que é muito, muito intrigante, é um debate dentro da teologia já há muito tempo. Eu não sei se nós vamos conseguir chegar numa resposta hoje, mas nós vamos, obviamente, oferecer mais algumas argumentações para que você possa pensar sobre o assunto, tá bom? E hoje aqui no programa nós vamos ter dois convidados que vão participar pela primeira vez, né? Vai ser legal também a partir dessa perspectiva da estreia de ambos aqui no programa. O Vejam Só recebe com muita alegria, na edição de hoje, o pastor Paulo César Nogueira. Ele que é ministro da Igreja Evangélica Prostrados aos Teus Pés. Pastor Paulo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. É uma alegria recebê-lo no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O prazer é todo meu. Eu tenho a certeza que neste programa as pessoas que estarão assistindo serão muito beneficiadas e crescerão também na graça e na fé em Jesus Cristo. Sem dúvida, é nosso objetivo aqui no programa levar essa reflexão também a quem nos assiste. Pastor Paulo, é nosso padrão aqui a gente começar pelas informações da igreja. Vou pedir então para o irmão passar o endereço da igreja, se tiver aí já de cabeça assim, os dias e horário das programações principais sim. Também, por favor. Geograficamente, nós estamos localizados aqui na capital paulistana, na rua Benedetto Bonfigli, número 385, o bairro é Casa Verde Alta. Aqui na capital paulistana nós temos cultos às terças e às quintas, 19h30, e domingo culto matutino, às 10 horas da manhã, que é a celebração da família. Boa. Então, as informações da igreja também, os contatos do pastor Paulo estarão à sua disposição. Durante o programa, eles vão aparecer, mas também nós vamos deixar lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Então, se durante o debate você perdeu, não deu tempo de anotar, não tem problema nenhum. Acesse o nosso perfil do Instagram, eles vão estar lá à sua disposição. Aí você acessa, pode mandar uma mensagem, tirar dúvidas sobre o tema ou, obviamente, se você tiver interesse, pegar outras informações sobre a igreja e o ministério do irmão também, tá bom? Fica à vontade por lá. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado, você. Muito bacana receber. E o Vejam Só também recebe nesta oportunidade o reverendo Samuel Gomes Santos, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Samuel, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Ô, Zeca, que prazer poder estar aqui, falar com os nossos telespectadores, né? Boa noite, pastor Paulo, boa noite, pessoas de casa também. Boa noite especial aqui à Igreja Presbiteriana Nova Canaã, igreja do qual Deus tem me dado a graça de servir lá como pastor. É um prazer poder acrescentar um pouco a esse tema que, sem dúvida, a gente não vai conseguir fechar. É um tema aí que é discutido há pelo menos aí algumas décadas, mas poder trazer uma informação de qualidade, poder debater sempre com muito respeito e poder falar às pessoas um pouco sobre a nossa visão da fé, a nossa visão de como o crente, né, deve se manter na salvação, ou melhor dizendo, né, ele não perde a salvação.
Boa, boa. Pastor Samuel, o irmão já falou da igreja. Vou pedir para o irmão passar o endereço certinho e os dias e horário das programações também, por favor. Sim, a gente está localizado na Zona Sul de São Paulo, lá na Rua Briteiros, número 92, no Jardim Irapiranga, ali, para quem conhece um pouco da região, fica perto do Jardim Irene, né? Uma referência aí aqui em São Paulo. Então, se você for da região, vai ser um prazer recebê-lo. A nossa igreja funciona todas as quartas-feiras, às 8 horas, no domingo, às 9 horas, com a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas, com o nosso culto vespertino. Será um prazer poder recebê-lo lá, viu? A gente já brincou aqui nos bastidores, todo mundo vai para lá, né? Nova Canaã é o futuro de todos os clientes. Se um dia você não foi, certamente um dia você estará lá conosco. Vai aparecer por lá, é verdade. Boa. Ó, os contatos do Reverendo Samuel também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Durante o programa, obviamente, e lá no perfil do Instagram, com calma, você consegue acessar lá e entrar em contato com ele também e pegar as informações que você desejar sobre o tema ou, obviamente, sobre a igreja também e o ministério do irmão, tá bom? Fica à vontade. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Ó, vamos rodar a nossa matéria de abertura. Ela vai apresentar o tema, já vai colocar alguns questionamentos e aí, na sequência, a gente pega aqui as primeiras observações dos nossos convidados. Não sem antes eu relembrar com você da parceria aqui do Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou no Vejam Só, nosso estilo é outro. Meu irmão, aí nós estamos elegantes. Se você que me assiste precisa dar uma repaginada no visual, seja por um evento importante que você tem, ou ainda, se você quer mudar o seu estilo de se comunicar, e o visual fala bastante sobre a nossa comunicação, procure pela Garbo nas redes sociais ou pelo site garbo.com.br. E lá você vai conhecer todo o portfólio da empresa, vai ter acesso a todo o material, tá bom? E também vai localizar os endereços das lojas físicas. E aí, o que você vai fazer? Vá até uma loja, chega lá na loja e fala que você viu aqui no Vejam Só. Aí, além de ficar bonito, elegante, vai ganhar um desconto também. Não vai economizar. Então, procure pela Garbo, chega lá nas lojas e você vai ser, além de muito bem atendido, vai poder economizar também, o que é, nos tempos de hoje, muito importante, tá bom? Quero agradecer demais ao Militão, irmão André, meus parceiros lá na Garbo, que me ajudaram demais aqui a me vestir muito melhor no Vejam Só, tá bom? Obrigado, galera, pelo carinho e se você precisa, procure pela Garbo que eles vão te ajudar, tá certo? Vamos assistir a matéria, na sequência a gente volta aqui com as primeiras observações dos nossos convidados. Vejam só. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte e a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Com essa leitura, vamos reacender uma polêmica teológica. É possível perder a salvação? Existe uma corrente teológica que responde essa pergunta com um vibrante não. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Nesse grupo encontramos aqueles que afirmam a chamada perseverança dos santos. Como a salvação é uma obra realizada inteiramente pelo Senhor e que o homem nada tem a fazer para ser salvo, é óbvio que o permanecer salvo é também obra de Deus, a parte de qualquer bem ou mal que o eleito possa praticar. Os eleitos perseverarão pela simples razão de que Deus prometeu completar em nós a obra que Ele começou. Agora, o texto que acabamos de ler parece indicar claramente que uma pessoa que conhecia a verdade se desviou. Essa ideia também existe no pensamento teológico. Talvez seja até o mais presente no evangelicalismo brasileiro. Como o homem aceita a salvação, pode ele também rejeitar. A leitura do texto de Tiago parece indicar claramente essa possibilidade. O debate está longe de terminar e iremos aprender um pouco mais agora. O Vejam Só já está no ar. O Vejam Só já está no ar, cheio de dúvidas hoje. E quando a gente fala de salvação, parece que o ponto de interrogação aumenta, né? Os questionamentos aumentam. E o texto bíblico, às vezes, parece que dá indicação para um lado, às vezes parece que dá indicação para o outro. E você, na sua leitura, às vezes, se pega perdido nisso. Nós aqui no Vejam Só vamos tentar colaborar
para que você se perca mais. Brincadeira. Para que você encontre o caminho. É que o pessoal pega muito no nosso pé na internet que eles falam assim, vocês nunca chegam a uma resposta. Mas, gente, a teologia busca essa resposta há séculos. Nós não vamos conseguir também, ainda que a gente queira, né? Com certeza. Mas fica difícil. Mas nós vamos caminhando, entendeu? É bom que você se interesse, vá ouvindo, vá pesquisando aí e procure essa resposta também, tá bom? E nos ajude. Pastor Paulo, vou começar com o irmão. Amém. E nós vamos começar com a resposta da pergunta tema. O irmão vai dizer como pensa, vai colocar, obviamente, alguns tópicos que vão basear a sua resposta principal e depois nós vamos aprofundando essas temáticas também, tá bom? Quando a gente pensa no livro da vida, que Deus põe o nome lá dos salvos, é possível que ele apague o nome daqueles que não perseverarem até o fim? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Primeiro, a gente precisa pautar algumas questões muito importantes neste debate, até mesmo para que aqueles que estão nos assistindo não se percam mediante tantas informações que nós iremos aqui certamente estar tratando. Mas nós precisamos primeiro definir a questão do livro da vida, porque a Bíblia Sagrada deixa bem claro, principalmente no livro da Revelação, que existem alguns livros, né? Existe mais de um livro. E as pessoas, às vezes, ficam confusas em relação a tantos livros que a Bíblia Sagrada diz. Então, eu quero iniciar, primeiramente, definindo o que seria o livro da vida, né? Quem são as pessoas, como o tema já está dizendo, né? Os salvos. São justamente eles que creram, né? Foram regenerados em Cristo Jesus para estar com o nome lá. Agora, pode perder, né, essa salvação ou não. Aliás, Deus pode riscar, apagar o nome da pessoa do livro da vida. Com certeza, sim. E nós vamos provar isso com as Sagradas Escrituras. Tá. Pastor Paulo, eu sei, o pessoal faz muita brincadeira na internet, principalmente com essa perspectiva. Aí o pessoal fala assim, hoje apagou, agora escreveu de novo. Apagou de novo. Não é assim que o arminiano clássico crê. Né? Esse pisca-pisca, né? Acende, apaga, acorda de manhã salvo, dorme, perdido, sem salvação. Não é desta forma que o arminianismo prega, né? E nós vamos tratar acerca disso. Boa, muito bacana. Reverendo Samuel, quero ouvir a sua visão também. Pensando nessa perspectiva do livro da vida, é possível que Deus apague o nome de alguém que ele já escreveu lá, porque essa pessoa não perseverou até o fim? Zé, essa é uma questão muito importante, né? A ideia e aí, salvo uma vez, salvo para sempre, ou eu posso perder a salvação? E a gente vê ao longo da palavra do nosso Deus, e a gente vai tentar aqui com alguns textos, né, mostrar isso, de como a palavra de Deus ela nos dá o conforto de entender que Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que pela sua palavra ele nos diz que faz, ele mantém. Então, um dos textos, né, que obviamente eu vou usar aqui, o irmão também vai poder comentar, é aquele texto de João 10, em que alguns chegam para Jesus ali na festa da dedicação, né, de alguns judeus, falam assim, Senhor, agora a gente quer saber de você, né, falando para Jesus aqui, inquirindo dele uma resposta. Você não é o Messias? E aí Jesus responde, eu já disse isso. O problema é que vocês não ouviram, porque vocês não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e não somente ouvem a minha voz, mas ele diz, e ninguém pode arrancar da minha mão. E essa é a chave. Ninguém pode arrancar. O que Deus decretou, e é assim que eu entendo a palavra de Deus, e é assim que eu interpreto, o que Deus decretou, de fato, não dá. Deus não nos apaga no livro da vida, né? Se assim o fosse por alguma coisa, eu imagino, né, que meu nome estava lá já bem riscado ali, né? E aí, quando a gente brinca com essa ideia da flor, né? A gente disse que o calvinista tem o tulipe, né? Que é os 5 pontos do calvinismo, né? E talvez, obviamente, a posição arminiana não é monolítica, né? Tem algumas das vertentes, mas a gente brinca que é a rosa, né? Hoje sim, né? Hoje sim, amanhã não. Hoje sim, amanhã não. Então, eu defendo aqui que uma vez salvos, salvos para sempre. E que por algum motivo aqueles que não perseveraram nunca foram. Nunca foram. Isso, o próprio João vai falar para a gente. Por que eles não estão aqui? Por que eles não ouviram? Por que eles saíram da igreja? E a resposta dele é muito clássica, né? Não ouviram, por quê? Porque nunca foram dos nossos, né? Então, essa é a resposta clássica que a gente vai dar. Obviamente, tem aí alguns textos, né, um pouco mais complicados que a gente vai poder trabalhar aqui e entender um pouco dessa questão, né?
Eu sou capaz de apostar o salário do mês que Hebreus 6 vai aparecer aqui também. Mas não vou fazer isso porque eu sou crente. Crente não joga, não aposta. Mas vai aparecer. Se o texto de 1 João ajuda, ó, o texto de Hebreus 6 aqui, ó, dá muita força. Nós vamos chegar lá e conversar. Deixa eu só abrir a oportunidade para você que me assiste participar também aqui do debate, dando a sua opinião, a sua visão sobre o assunto que nós vamos tratar. E você faz isso sempre lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Acesse o nosso perfil e lá você vai localizar toda a interação com o programa, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós colocamos lá. A pergunta é a seguinte: a expressão "uma vez salvo, salvo para sempre" é bíblica? Ainda que você não a encontre escrita desse jeito, mas a ideia está presente no texto bíblico? Você tem duas opções: sim, está; não está. Escolha, vote. Na postagem seguinte, você justifica. Olha, eu acho que é por conta disso, não é por conta daquilo outro. Coloque as suas opiniões. Nós vamos separar alguns comentários e colocar aqui durante o nosso debate, tá bom? Aí os meus convidados vão ter a oportunidade de fazer observações em cima da sua visão também, tá bom? Então vai lá e participe, fique à vontade. Essa é a ideia do Vejam Só, criar essa interação. Antes da gente continuar, deixa eu só dar um recadinho bem rápido para você que gosta do Vejam Só. No perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Na nossa página lá no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Ou no nosso canal do YouTube, o Programa Vejam Só. Você viu que está tudo fácil para você localizar. É só colocar Programa Vejam Só que você acessa. Muito conteúdo, muita interação, muita novidade sobre o programa. Você encontra todas as informações nas nossas redes sociais e também você consegue acompanhar a gravação do Vejam Só ao vivo. Você vai continuar assistindo na HIT, no horário normal, ali a partir das 11 horas. Você vai continuar assistindo também, que o nosso conteúdo ficará disponível no canal do YouTube. Mas você consegue acompanhar ao vivo a nossa gravação. Normalmente, por volta das 7h30 da noite, a gente começa essa gravação. Então, para você saber direitinho os dias e os horários, fique atento às nossas redes sociais. A gente sempre vai te informar por lá. E aí você vai conseguir assistir antes, tá bom? A nossa gravação, vai poder interagir, vai poder mandar mensagem, tudo pelas nossas redes sociais. Além disso, você que gosta de ir para o trabalho, voltar da escola, ir para a faculdade, ir para a igreja, ouvindo música ou utilizando as plataformas de áudio, lá você encontra o Vejam Só também. Então você pode ir para todos os seus compromissos escutando o Vejam Só. Exatamente. Escolha a sua plataforma predileta, aquela que você usa, e procure pelo programa Vejam Só, e nós vamos estar por lá também, tá bom? Então você pode ir para o trabalho, pode voltar da faculdade, ouvindo o Vejam. Teve um horário livre ali de aula vaga. Bota o Vejam Só lá para você ouvir também, tá bom? Fique à vontade, compartilhe essa novidade para que todo mundo tenha acesso também ao nosso material. A ideia aqui é levar o conhecimento ao povo de Deus e, obviamente, ser bênção na vida das pessoas. Essa é a nossa oração. Então divulgue, por isso que a gente compartilha e coloca em todos os canais para ficar fácil para você nos achar, nos localizar, ouvir nosso conteúdo e compartilhar também, tá bom? Então fique à vontade por lá. Vamos retomar aqui o nosso debate, a nossa conversa. Pastor Paulo, o irmão começou falando do livro da vida. Sim. Então, vou pedir para o irmão fazer essas definições, então, que o irmão já citou, serem importantes. Por favor. Sim, muito importante nós colocarmos essa metodologia até para que todos possam compreender. Uhum. Como a palavra do Senhor fala de alguns livros, eu quero trazer aqui uma breve definição, né, do livro da vida, que é o registro, né, celestial, né, dos redimidos através do sangue de Jesus Cristo. Então, este é o livro que contém o nome das pessoas que são salvas, né? As pessoas que estão salvas em Cristo Jesus. Daquelas pessoas cujo a sua vida pregressa foi uma vida casta, uma vida fiel aos princípios bíblicos, viveu verdadeiramente de acordo com aquilo que Jesus determinou. Esses têm o nome, então, escrito no livro da vida. Para que as pessoas não entendam que o livro da vida é o mesmo livro na qual é registrado, né, a vida da pessoa ainda aqui na Terra. Não, o livro da vida
fala justamente do porvir, das pessoas que estarão salvas em Cristo Jesus. E é justamente este livro que eu acredito que Deus ele pode sim apagar o nome da pessoa. Não apagar e colocar, mas a pessoa, uma vez com o nome apagado, ele não tem nem mais condição de retornar para lá. De voltar lá. Exatamente isso. Por isso que é o grande perigo da pessoa que está hoje vivendo um evangelho na qual, de fato, não tem sido o verdadeiro evangelho. Tá. Isso é um perigo muito grande, né? Muitas igrejas hoje têm pregado, né? Hoje você acorda de manhã salvo, à noite você já não está mais salvo, no outro dia, se você se arrepender, salvou de novo. Então, o livro da vida não é uma lousa aonde se escreve, aí Deus vai apagando, senão ele teria que colocar um anjo lá empregado só para isso, né? Um anjo com uma borracha, né? Sim. Como os calvinistas mesmo dizem, né? Tem um anjo com uma borracha lá que fica apagando, escrevendo. Não é desta forma. Sim, aqui no Vejo Só a gente até já colocou algumas temáticas nesse sentido, que serve até de um aprisionamento espiritual, né? Porque a pessoa às vezes coloca até a salvação relacionada à própria igreja que frequenta. Se você for para outra igreja, vai perder também. Se você for dizimista ou não for dizimista, você também coloca outros termos associados à salvação. Sim. Né? Ou o nome da igreja, né? Se pertence à igreja A ou à igreja B, se é fiel dizimista ou se não é fiel dizimista. Né? Dependendo do pecado, a pessoa pode ser redimida ou não. E acaba se transformando numa grande prisão. E é onde tem aí colocado a perder verdadeiramente a salvação de muitos pela falta do conhecimento, como Oséias já dizia, né? O profeta Oséias já informou que pela falta do conhecimento muitos estavam perecendo. Sem dúvida. Boa. Pastor Paulo, vou pedir para o irmão separar um texto bíblico que dá base, então, à sua argumentação. E aí, na sequência, nós vamos debater um pouquinho desse texto. Ok. Mas antes eu quero ouvir do reverendo Samuel essa perspectiva sobre o livro da vida também. Reverendo, queria que o irmão falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa orientação que a Bíblia dá. A gente pode imaginar um livro mesmo sendo escrito ali e a administração disso na sua visão, de que Deus, por algum motivo, possa, então, apagar, e se apagar a pessoa não pode voltar. E por que ele escreveu, então, se ele sabia que ela ia cair? Como é que isso funciona no seu entendimento bíblico? Eu acho que vai bem desse lado, dentro dessa questão, né? Porque a gente entende, claro, que existe um livro, talvez não físico como a gente acha, né? Um tablet celestial em que tem ali os nomes escritos, né? Tá lá, eu tenho certeza, Paulo, Zeca, Samuel, enfim. Mas, de fato, existe aquelas pessoas que, de fato, o Senhor Jesus morreu por elas. E por que eu advogo essa questão? Justamente porque o próprio Senhor nos falou isso. Quando ele vai fazer aquela oração em João 17, chamada oração sacerdotal, ele mostra para nós que, de fato, ele estava ali com as suas ovelhas e ele diz que nenhuma se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, o que ele está mostrando para nós é que aqueles que chegaram, então, ao Evangelho de Cristo Jesus são mantidos não pela sua fidelidade. São mantidos não porque há neles algo especial, mas são mantidos pela própria graça de Deus. Quando Paulo advoga isso, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie. Ele vai dizer, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele vai dizer, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas eu preciso fazer aqui uma observação que é importante. Porque se a gente talvez encerrar o debate aqui e eu disser, olha, salvo uma vez, salvo para sempre, a pessoa lá de casa fala assim, olha, o pastor disse que está salvo para sempre, então agora eu vou viver de qualquer jeito. E aí eu faço coro com o pastor Paulo. Muitas igrejas têm aprisionado determinado conhecimento nesse sentido, e esse é o problema. E Paulo responde quando fala assim, em Romanos, ele diz, se nós fomos alcançados pela graça, vamos viver agora no pecado? Ele diz, de modo algum. Então, a ideia de não perder a salvação não deve ser para nós jamais um salvo-conduto para uma vida cristã de pecado. Até porque a marca daqueles que Deus escolheu é andar nas boas obras. Claro, vão pecar, talvez alguns saiam da igreja, voltem em algum momento, é possível, mas eu entendo que se de fato ele alcançou, se de fato, aliás, Deus o alcançou, sem dúvida, ele estará conosco. É interessante isso, eu estou até planejando para a gente fazer um debate aqui no Vejam Só, para falar sobre essa questão da hipergraça, que é um termo teológico que apareceu aí recentemente, mas que é engraçado que você não pega nenhum calvinista defendendo isso.
da hipergraça. E normalmente cai sobre eles, né? Já que está salvo para sempre, então pode fazer tudo. Difícil você achar alguém que defenda. Mas tem uma galera que defende essa hipergraça. Nós vamos tentar debater sobre isso, não é o nosso tema hoje. Reverendo Samuel, nós vamos fazer essa dinâmica. O pastor Paulo vai apresentar um texto bíblico, vai comentar o texto. Vou pedir para o irmão também fazer um comentário em cima do texto que ele escolheu. E aí a gente volta a palavra para o pastor Paulo para fazer as observações finais em cima do seu comentário. Aí a gente faz o contrário. O irmão escolhe um texto, comenta, o pastor Paulo responde e o irmão faz os comentários também sobre isso, tá? Se der tempo, tiver outros textos, a gente continua caminhando. Porque às vezes o tempo não nos ajuda. Vamos lá, pastor Paulo, por favor. Eu quero fazer a leitura da Sagrada Escritura em Êxodo, capítulo 32, verso 31, 32, que diz assim: assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou, pecado grande fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, Moisés dizendo, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Nós vemos aqui uma intercessão de Moisés em relação ao povo que verdadeiramente estava ali depois da libertação do Egito, né, depois do cativeiro do Egito, só que até chegar à terra em que Deus havia prometido, o povo ainda estava, como que eu posso dizer, vivendo as mesmas doutrinas, ainda tinha os mesmos pensamentos, como é muito comum dizer, né, que foi fácil Deus tirar eles do Egito, mas difícil tirar o Egito deles. Sim. Então, o povo ainda no meio do caminho estava cometendo diversos pecados, principalmente na questão da idolatria. E Moisés intercedendo pelo povo, porque Deus deixou bem claro, esse povo está pecando demais, eu preciso acabar com esse povo. E Moisés falou: não, Senhor, não faça isso, perdoa-lhe os pecados. Senão, Moisés se colocou na condição de pedir para Deus riscar o nome dele do livro que Deus havia escrito. Justamente, eu acredito piamente que este é o livro da vida. Então, Moisés está dizendo: Deus, ou o Senhor perdoa, ou também me tira, me coloque na mesma situação que eles, porque eu sou responsável por eles. Questão de intercessão. O líder não poderia simplesmente, realmente, Deus, esse povo está pecando demais, acaba com tudo aqui, eu vou sozinho para a terra. Não, Moisés intercedeu, fez aquilo que Deus aguardava e esperava realmente dele, ao ponto de simplesmente dizer: Deus, pode riscar meu nome também, se assim o Senhor não quiser proceder em relação ao povo. E Deus ainda lhe respondeu dizendo assim: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Ou seja, Moisés, você não pecou, então não vou riscar o teu nome. Mas aquele que pecar, então assim, a ação do homem, né? A ação do homem, aquele que tomar a ação de ter uma vida de pecado, esse sim eu riscarei do meu livro. Boa. Antes do reverendo Samuel fazer o comentário, só vou pedir uma explicação, pastor, porque quando fala essa do homem pecar, talvez aí até que surja essas interrogações no sentido de nós vamos pecar durante o dia, nós vamos ter as dificuldades, né? Bom, como é que todos nós somos pecadores. Como é que só que a gente tem que fazer uma distinção daquele pecado que é involuntário, né? Porque todos nós pecamos. Sim. E daquela pessoa que é costumeiramente, ela está pecando, ciente do pecado e vive todos os dias naquela iniquidade, naquela vida de pecado. Este sim terá... Porque se for todo pecador, meu já... como disse o reverendo no início, o meu já teria que ter riscado lá há muito tempo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é interessante fazer essas distinções para que, até para quem nos assiste, tenha essa ideia na mente. Então, estamos falando aqui de uma vida prática do pecado. Sim, até porque a condição de pecado nós temos essa... Né? Nós temos essa condição, herdamos essa condição desde o Éden, né? Sim. Se eu não estou enganado, acho que só os wesleyanos, assim, nem todos ainda que defendem uma vida possível sem pecado. E eles até acreditam que pode pecar, mas que você tem a possibilidade de não pecar. É difícil. Bom, vamos lá, reverendo Samuel. Faça os comentários em cima do texto escolhido, por favor. Não, perfeito.
Êxodo 32, sem dúvida, é um dos textos, e eu diria aqui, um dos textos difíceis mesmo de interpretação da palavra de Deus, porque Moisés chega como líder, né? E vale lembrar, e isso aqui é bom para a gente entender e enriquecer nosso debate, Moisés, ele vai significar, né, um tipo de Cristo, né, no sentido de levar o povo, né, à terra prometida, ou tirar o povo da escravidão, né? E essa ideia é muito interessante. Então, Moisés, ele era o condutor. Sendo o condutor, sendo o líder, ele chega diante de Deus, né, numa prece que, na minha concepção e no meu entendimento, eu creio que sincera diante do Senhor, falando, Senhor, eu preciso, né, falar com o Senhor, eu preciso colocar aqui, porque esse povo é seu, né? E vale lembrar, esse povo entraria, sim, né, embora a gente sabe que eles peregrinaram por 40 anos, né? Entram-se os filhos dele, o pecado estava lá, mas eles foram tirados do Egito e a nação foi porque Deus é fiel às suas promessas. Não é fiel a mim, né? Diz aí um hino, mas ele é fiel ao que ele prometeu. E ali, Moisés pede, mas é uma possibilidade, tanto que Deus não concebe isso, né? Não vai falar assim, não, Moisés, então tudo bem, já que você pediu, tá aqui, ó. Peguei a minha borracha santa, o meu corretivo divino e está apagado. Ele fez uma prece. E ali eu configuro, claro que o tempo talvez não seja nosso aliado aqui, mas eu configuro que ali houve a ideia de rogar pelo povo, que é algo que Jesus faz por nós. Ele roga por nós, né? E rogar pelo povo o perdão de Deus. E quando ele fala, a quem pecar eu vou riscar do livro da vida, né? O que talvez eu entendo aqui, creio, é que Jesus está dizendo, está dando um alerta. Aliás, o nosso Deus está dando um alerta. E é importante esses alertas na palavra de Deus. Tenho certeza que o pastor Paulo, na igreja dele, ele alerta muitos membros da igreja, como eu, né? Dominicalmente, a gente está pregando lá e fala, irmão, você precisa melhorar a sua vida, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa ter uma vida de santidade, porque esse é a nossa tarefa como pastor, dar essas advertências. Então, eu entendo e vejo o texto dessa forma, né? Seria aquelas linguagens que, às vezes, na teologia o pessoal gosta muito de usar, antropopatismo, assim, só para que a gente entenda, mas que Deus jamais foi isso, não passa na mente dele. Assim. E a gente vê que a própria Escritura é cheia disso, né, desses antropopatismos, né? Eu tentar atribuir um sentimento divino ao homem, né? Então, diz lá que Deus se arrependeu. Como? Deus não se arrepende, né? Então, o que o autor está tentando dizer é o seguinte, olha, perto do que você tem aqui, perto do que nós temos aqui nessa terra, talvez esse é o sentimento mais próximo, mas é muito difícil. Como é que eu vou entender um sentimento que advém do próprio Deus, né? Sim, sem dúvida. Pastor Paulo, vou pedir para o irmão Tom fazer os comentários finais sobre essa temática, em cima das observações do reverendo Samuel. Aí, na sequência, o reverendo Samuel vai ter a oportunidade de escolher o texto e fazer os comentários e a gente continuar aí na dinâmica. Por favor. É importante nós verificarmos a visão do homem acerca do texto e qual seria a visão, o que o próprio Deus quer realmente passar. Assim como o pastor acabou de dizer, existem diversas placas de advertências na Bíblia Sagrada, justamente para que aquele que está andando em salvação não se perca de maneira alguma. Então, aqui justamente está uma placa. Aquele que pecar contra mim, esse sim eu riscarei. Então, Deus está advertindo o povo, advertindo a nação através de Moisés, que Moisés era o interlocutor ali do povo, para que o povo vivesse uma vida santa, uma vida dentro dos princípios de Deus. E uma vez o povo não querendo viver dentro dos princípios que o Senhor mesmo estabeleceu, eles teriam, sim, correria o risco, obviamente, de ter o nome riscado. Obviamente que não é o desejo primário de Deus, né? Nós entendemos justamente isso aí. Não é o propósito de Deus, você falhou hoje aqui, eu já estou riscando o teu nome. Não, amanhã, se você tiver mais ou menos, quem sabe você retorna. Não, porque é uma coisa só. Riscou uma vez, não tem mais como você retornar. E, obviamente, que Deus ele não fica estabelecendo isso de uma maneira corriqueira como se prega hoje. Hoje, eu acredito que muitas denominações, infelizmente, têm pregado desta maneira, que a pessoa ela não sabe quando ela ela perdeu a certeza. Ela não sabe quando ela está salva e quando ela não está. E, de repente, mínimas coisas, pecados que nós cometemos, não temos como, de repente, não cometer esses pecados, são involuntários, mas mesmo assim aprisiona a mente da pessoa que leva ela a uma condição de não se sentir mais salvo.
E até a vida espiritual dela se declina por essa razão. Mas aqui o pecar era que o povo todo o tempo estava errando o alvo. Todo o tempo o povo estava de forma consciente, estava errando o alvo. Deus falou, ó, permanecer desse jeito, realmente o nome será arriscado. Sim. Dá até para a gente falar, pastor Paulo, que não faria sentido esses marcadores na visão do reverendo Samuel, no sentido de por que Deus iria alertar se isso não fosse possível? Exatamente. Seria nessa... Não teria o porquê de tantas placas de advertência se isso não poderia, de fato, acontecer. Deus não ficaria em todo o tempo alertando o povo se isso não tivesse, né, alguma possibilidade de fato de acontecer. Sim. Né? Agora, qual que é a régua de medição que Deus utiliza? Isso não cabe ao homem, né? O homem, eu acredito que não tem essa condição de descrever, ó, até aqui, tirando, obviamente, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o homem não tem como dirimir, ó, realmente você teve o nome riscado. Não, o teu nome permanece. Isso, Deus não deu essa condição ao homem. Mas Deus, ele nos manda vivermos uma vida de santidade. E conforme nós vamos vivendo fora dos princípios, dos propósitos de Deus, nós poderemos, com certeza, perder a salvação, né? Boa. Reverendo Samuel, eu vou passar a palavra ao irmão, então, para a gente poder começar a estudar aí o texto escolhido aí. Tá certo. Pelo menos o primeiro deles, né? Se der tempo, a gente vai em outros também. Né? Tá certo. Pastor Paulo, eu escolhi um texto aqui muito conhecido de Romanos, né? Aliás, até um cântico que a gente canta lá na igreja, né? O irmão já deve até estar pensando ali, né? Que diz... Ele é um texto um pouquinho longo, então... Zeca, me deixa aqui um pouquinho de tempo para falar. Quando ele diz sobre as provas e a certeza do amor de Deus. E ele diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus, quem o justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus? Né? E aqui, para não delongar muito, né? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada, nem a altura, enfim, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando eu olho para essa explicação de Paulo, e Paulo aqui detalha bem isso, eu entendo que, de fato, aquele que está na mão de Deus, né? Tem até um cântico lá, né? Segura na mão de Deus, né? Mas tem um hino nosso que eu prefiro, que é não segura na mão de Deus, né? Quando Deus segura bem a minha, né? E essa é a ideia, é Deus que segura, é Deus que me mantém, é Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, nesse texto, eu vejo Paulo argumentando isso de uma forma ampla, dizendo assim, olha, ninguém pode separar a gente do amor de Cristo. Ninguém pode separar a gente do amor de Cristo, nada. E ele vai dar vários exemplos. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus e somos uma nova criatura. Pastor Paulo, a palavra está com o irmão, por favor. Texto espetacular, né? Sim. Palavra de Deus no todo é algo impressionante para as nossas vidas. Mas observe que é tão maravilhoso o que o reverendo acabou de colocar, porque o 31 ele fala, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Eu acredito que a questão principal aqui é quem é esse nós. Obviamente que esse nós não é uma pessoa que vive uma vida de pecado, porque aí nós estamos tirando, obviamente, aí de Deus a condição, né, de dizer você pode ser salvo e você pode não ser salvo. Então, quem é esse nós? Pergunta maior que fica aí, quem é esse nós? Se Deus é por nós, nós quem? Aquele que vive uma vida de pecado ou aquele que vive uma vida santa diante de Deus? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele? Ou seja, esse também com ele. Ou seja, tem algo que também o ser humano precisa estar inserindo
acrescentando, para que possa estar incluso dentro desse nós. Eu acredito que é justamente uma vida casta, uma vida de santificação, uma vida, quando eu falar sem pecado, não estou dizendo pecado que nós cometemos, nós somos pecadores, não tem como, né? Nós dizemos que não somos pecadores, mas aquela pessoa que vive para cumprir os princípios de Deus. Esse seria o nós, e não qualquer tipo de pessoa. Porque eu posso hoje estar andando com Cristo e amanhã, por uma questão aí adversa, eu simplesmente cair da graça. Né? Cair da graça. Sim. E não querer mais andar com esse Cristo. Será que eu continuo sendo esse nós? Será que eu continuo sendo esse nós? Independentemente daquilo que eu praticar a partir do momento que eu não quero, que eu utilizo o meu poder de decisão e digo, Deus, eu não quero mais caminhar dentro desses princípios. Então, eu sei que toda ação é uma reação, toda causa é uma consequência. Então, a consequência daquele que não partilha mais da fé em Cristo Jesus, ele continua sendo esse nós, porque o texto está dizendo, se Deus é por nós, será que eu continuo inserido dentro do nós se eu não praticar mais a fé em Cristo Jesus? Boa. Devolveu com uma pergunta, Reverendo Samuel. E aí? Rapaz, talvez eu tenha até olhado... Você não xadrezista aqui, né? Olhado ali na frente, né? E jogado. E o texto responde, de fato, né? Mas não responde no texto que eu li, mas em alguns versículos antes, quando ele diz, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, o texto me leva a entender que esse nós, de fato, é aqueles pelos quais Deus, antes da fundação do mundo, elegeu para ser santo e apreensível amor. Eu digo isso aqui fazendo aquela analogia, né? Olhando de um texto explica o outro. Quando a gente vê em Atos, por exemplo, né? Que é um texto muito interessante, quando a pregação do evangelho é feita, diz lá, e os gentios ouvindo isso, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida. Não creram todas as pessoas que ouviram, mas todos aqueles que haviam sido destinados. Então, entendo aqui, né, com todo respeito ao apóstolo Paulo, que é desses a quem o próprio apóstolo Paulo aqui nos diz, né? E é claro, são aqueles que Deus comprou pelo seu sangue precioso na cruz. Boa. Irmãos, eu vou colocar um texto agora, pedir para ambos comentarem, tá bom? E aí depois nós vamos pegar alguns comentários do pessoal da internet aqui para a gente fazer os comentários também. Em dando tempo, a gente pega mais textos bíblicos para conversar, tá bom? Eu quero que ambos falem um pouquinho sobre o texto de 1 Coríntios 5. É um texto muito famoso e lá no versículo 5, Paulo vai falar o seguinte, né? Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ambos estão defendendo aqui uma perseverança na santificação, na santidade. Né, de uma forma, outro de outra. Ninguém está defendendo que pode viver pecando. Sim. Paulo está dizendo aqui, pode entregar para Satanás aí, mas a alma será salva no dia. E aí, pastor Paulo, como é que fica esse texto aí? Esse é um texto bastante importante para esse debate desta noite. E ele diz que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, justamente da parte material da pessoa, que é justamente por onde o pecado veio, né? Por onde o pecado entrou, para que a alma, então, ela possa, né, de alguma forma, ser salva a partir do sofrimento da carne, né, da purificação da carne, através daquilo que Deus ele determina para nós chegarmos até o findar daquilo que Ele tem para todos nós. Então, eu acredito que esse texto, ele está dizendo, Paulo, da destruição da carne, ele está falando justamente não da morte física, né? Ele não está dizendo aqui põe esse cara para morrer, né? Está falando de uma disciplina que Deus pode colocar sobre as nossas vidas, a fim de que nós possamos, então, nos arrepender para poder ser salvo em Cristo Jesus. Uma disciplina boa. E aí, Reverendo Samuel, como é que o irmão vê esse texto aí? Principalmente nesse aspecto da salvação, né? Que sim. Parece que não é bem aquela dinâmica que o irmão falou, nós vamos continuar pecando. Paulo aqui dá outra orientação. Não, e assim, até vou concordar aqui em alguns momentos com o Paulo, porque eu entendo que esse texto aqui, é bom a gente lembrar que sempre quando você está lendo um texto da Palavra de Deus, né? E vou dizer aqui para
os nossos ouvintes, sem dúvida, são bereanos, né? Aqueles bereanos que vão lá, deixa eu ver se o pastor leu certinho, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Porque entendo aqui que o apóstolo Paulo teve vários problemas na igreja de Corinto. E se a gente olhar, né, o pastor Paulo vai concordar comigo, a gente vai ver que era problema atrás de problema, uma igreja difícil aqui. Então, Paulo está dizendo sobre a questão da disciplina, que é uma questão delicada e difícil e que, infelizmente, muitas igrejas nossas hoje, do nosso tempo, se esqueceram completamente. Onde a gente olha, às vezes, o pecado e fala, não, deixa seguir, né? Deixa seguir, vamos ver como é que tá, vamos ver como é que fica, né? Aquela história, né? Deixa a vida me levar. Mas Paulo está dizendo, é importante a gente fazer isso. É importante. E aí eu posso até usar outros textos do próprio Paulo, lá em Gálatas, quando ele fala, ó, irmãos, se vocês virem algum irmão pecando, vós que sois espirituais, corrigiu com brandura. Ele dá como fazer, mas diz, é importante a gente fazer isso. O próprio Jesus Cristo falou para nós, olha, é importante que quando você vê o seu irmão lá, mas tem um caminho para seguir essa disciplina. Chama ele aceitou? Ganhasse seu irmão, tá tranquilo, vamos caminhar na fé. Chama mais um, né? Talvez o testemunho de dois, essa ideia dos dois, né? Das duas testemunhas é muito interessante na própria palavra de Deus. Não conseguiu? Vamos para a igreja. A igreja falou, então considera. Por quê? A gente ainda entende que mesmo que a pessoa seja disciplinada a ponto de chegar numa exclusão, e vale lembrar, né? Eu não sei a dinâmica da igreja do pastor Paulo, mas na nossa igreja a exclusão só é dada se não há arrependimento. Exatamente. Se a pessoa fala assim, eu não vou me arrepender, aí a gente entende que isso pode acontecer. Então, eu olho para esse quadro aqui de 1 Coríntios 5 dessa forma, né? Sendo a disciplina exercida. A disciplina também. Boa. Irmãos, vou colocar alguns comentários da internet aqui para vocês fazerem algumas observações também, tá bom? Pode colocar aí na tela aí o comentário do Denis Oliveira. Ó, lembrando que ele está respondendo a nossa enquete. E lá nós perguntamos, né, se o termo uma vez salvo, salvo para sempre, é bíblico. Aí o Denis fala o seguinte, a salvação é uma dádiva de Deus e não do homem. Se é de Deus, ninguém pode perder. Obrigado, Denis, pelo comentário e pela observação. Eu falo muito contigo, né, pastor Paulo? Se a dádiva é de Deus, ninguém pode perder. Como é que vai perder a dádiva que Deus deu? Então, se a dádiva realmente é de Deus, né, somente Ele pode nos dar a salvação, mas também a responsabilidade do homem. Porque esse pensamento, ele acaba caindo naquela vertente de que o homem, por ser a dádiva de Deus, né, ninguém perde, então eu não tenho responsabilidade. Onde que fica a responsabilidade humana nessa questão toda? Onde que fica essa responsabilidade do homem em continuar caminhando de acordo com os princípios? Então, aonde nós cairemos, que é um tema de outro debate da hipergraça, onde hoje tem se pregado, que você pode viver uma vida não santificada e, porque você uma vez já salvo, você vai ser salvo sempre. Não importa qual é o estilo de vida que você vai levar, não importa o teu testemunho, não importa aquilo que os de fora, né, como Paulo fala para Timóteo, né, que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Qual é o testemunho que eu estou dando, sendo um servo de Deus, sendo salvo para sempre? Então, eu posso viver da maneira que eu bem entender, né? Da maneira que eu bem entender e vou chegar até o final com salvação da mesma forma. E para que serve, então, tantas placas de advertência? Por que Deus fala para mim, todas as vezes, tomar cuidado com a minha conduta, né? Cuidado com as testemunhas que estão ao redor? Por que Deus adverte tanto um estilo de vida que eu tenho que ter para, de fato, ser reconhecido como um servo de Deus? Para ter o meu nome realmente lá permanente, né, no livro da vida. Então, se nós pararmos e analisarmos friamente, é uma dádiva de Deus, Deus dá, ninguém pode perder. Então, tira do ser humano a responsabilidade de ação de acordo com os princípios divinos. Eu vejo que essa declaração, só desta maneira, fria desta forma, ela é um pouco perigosa. Boa. Mas vamos saber onde fica a responsabilidade do homem agora. Porque tem outro comentário lá no Instagram que fala o seguinte, põe na tela aí da Cecília André, a nossa internauta, ela fala o seguinte, aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. Precisa dizer mais alguma coisa, Samara? Até provocou lá, a Cecília foi provocadora. O Davidson era da minha igreja, né? Eu era da igreja do... o pessoal lá tá bem distribuído. Isso, né? Como é que a gente fala ou responde essa questão que a Cecília levantou?
já que Jesus coloca, ou parece, né, colocar a responsabilidade no homem. Aí talvez eu escandalize aqui, né, o pastor Paulo, que eu vou dizer que, de fato, a responsabilidade é do homem. Porque é aí, e agora, né... Alerta para você que nos assiste. Você vai ver um presbiteriano falando em mistério. Mistério, Quer ver que ele vai falar isso? Mistério. Vai falar do mistério agora, vai. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as sandálias dos pés agora, porque o terreno é santo. Porque, irmãos, eu tenho assim, e isso deve ser um temor nosso, eu não duvido aqui que o pastor Paulo tem isso na igreja dele, que o texto bíblico, a gente não pode ir aquém do que o texto fala, a gente tem que chegar lá, né? E aí, através de uma exegese, a interpretação, né, línguas originais, enfim. Mas também a nossa preocupação é de não ir além. E a própria palavra de Deus coloca algo para nós que é extremamente difícil e que é um paradoxo. E que aqui eu vou deixar ele do jeito que ele é, viu? Que é a ideia de que nós somos responsáveis, sim, pelos nossos atos, né? O pastor Paulo chegar amanhã aqui e bater lá, chutar o gato... A culpa não é de Deus, a culpa é dele. Mas, ao mesmo tempo, existe aqui a soberania de Deus. Embora para nós, às vezes, seja difícil conciliar, mas essas duas verdades, elas estão claramente dadas na própria palavra de Deus. Claramente, a gente vê isso. Poderia citar aqui até alguns exemplos próximos, quem sabe ali de Faraó, né? A pergunta que a gente faz aí, Faraó lá no Egito, né? Ele... endureceu o coração ou foi Deus? Porque em determinado momento Deus fala, então, foi ele. Não, foi Deus. E aí eu vou dizer, eu vou deixar essa tensão aqui, ó. A gente tem um dizer lá na igreja que a gente vai deixar sobre a mesa, né? E eu vou deixar as duas tensões aqui. Vai ser difícil? Vai. Pastor Paulo vai me apertar aqui, vai falar, não, pastor, mas responde isso aqui. Mas eu vou deixar aqui. Porque, de fato, a própria palavra de Deus nos mostra isso, né? E quando... defendendo, a gente fala calvinismo, às vezes eu fico meio assim, porque calvinismo, né, como nem o próprio Calvino queria que se chamasse assim, né, acho que nem Armínio falava os arminianos, mas eu entendo pela palavra de Deus que essas duas verdades estão lá, e elas caminham lá. Então, esse alerta, ele é importante para nós, porque a nossa responsabilidade é a santificação. A gente entende que a salvação, ela é monergista. O que eu quero dizer com isso, né? Um só faz a força. É Deus que fala assim, porque você estava morto. Nem tem como, né? Já viu morto falar, andar, cantar? Não, nós estávamos mortos. Mas Deus nos transportou, né? Diz lá em Colossenses, né? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a nossa salvação, ela é monergista. Mas é importante a gente lembrar, e aqui para todo mundo, né? E para deixar claro que a hipergraça não é algo pregado na minha igreja. Mas é importante a gente saber que a nossa salvação é sinergista, né? Ou seja, eu tenho o Espírito Santo, claro, né? E eu também tenho a minha parte aqui, né? E isso anda junto, né? E tá junto. Então, o pastor Paulo vai me bater aqui, mas eu vou deixar essa atenção aqui, ó. Vou falar em mistério, mas vou deixar ela aqui para a gente. Sim, porque nessa questão sinergista, até para quem nos ouve, nos assiste, Samuel, fala muito de uma participação divina na salvação, que é um processo, seja na escolha, no decreto, na perseverança, na manutenção disso, tudo vindo de Deus, não é isso? E quando a gente fala do sinergismo, coloca o homem em algumas situações, aí vai depender da vertente, mas até onde eu estou entendendo aqui, que o pastor Paulo está dizendo, do homem manter isso. Ou até de rejeitar essa oferta dada a ele também, Exatamente, porque o homem ele tem essa responsabilidade, né? Porque nós vemos, como o reverendo ele falou, justamente da perseverança divina, né? da preservação divina, na verdade, e também a perseverança do homem. Né? A salvação unicamente de Deus. E esse texto, na qual a serva do Senhor colocou, era um texto que eu estava preparado justamente para trazer, que era Mateus 24:13. Né? Mas aquele que perseverar até o fim. Então, quando a gente olha essa palavra perseverar, nós vemos também ali não o homem ajudando a Deus, que muitas pessoas pensam isso, o homem ajuda a Deus no processo de salvação. Não é nada disso. Mas o homem tem o seu papel de responsabilidade. Eu tenho que perseverar até o fim na salvação que Deus me deu. E como que eu vou perseverar até o fim? É justamente cumprindo os princípios. Eu sou uma pessoa muito voltada para essa área de princípios,
que hoje dentro das igrejas não se prega mais os princípios bíblicos, né? Hoje as coisas estão muito soltas, não tem mais uma vertente, um caminho que a pessoa tem para seguir. Não, dependendo da denominação, a pessoa sendo dizimista, tá tudo maravilha. Não importa o que ele faz dentro de casa, se ele agride filho, mulher, Sim. Não importa. Ele contribui, então fecha os olhos para as demais coisas. E essa perseverança dos santos, na verdade, que nós podemos denominar desta maneira, as pessoas estão esquecendo disso. E Jesus deixou bem claro, e aquele que perseverar. Então, mostra aí a ação humana, né? Ele oferece a salvação, mas você precisa fazer a contrapartida, que é perseverar nisso. Só que o que eu passo aqui para o nosso reverendo novamente é se a pessoa não perseverar, ela continua com o nome escrito no livro da vida? Então, o reverendo Samuel vai responder essa pergunta para a gente poder encerrar esse bloco. Tá, nosso tempo já está se esgotando aqui. Não, e aí a pergunta é ótima, né? Por quê? Porque a ideia da perseverança dos santos, né? Inclusive, não tem como falar, né? O quinto ponto do calvinismo, né? Então, a gente entende que essa perseverança é dada também pelo próprio Deus, né? Porque se Deus nos deixasse à mercê de nós, e a gente vê claramente, ninguém quer Deus, né? Ninguém prefere Deus, né? Deus olhando a terra não viu um justo sequer. Ninguém fala assim, não, eu voluntariamente vou lá. Eu voluntariamente vou. Então, eu entendo que essa perseverança, ela é, sim, dada pelo próprio Deus, para que a gente chegue lá, porque, do contrário, eu não tenho dúvida, nós jamais perseveraremos na fé. Aliás, possivelmente nós não estaríamos aqui hoje, se não fosse a graça bendita de Deus. E só para complementar um pouquinho aqui a resposta, né? De fato, às vezes você vê que às vezes a gente tem pontos de contato, porque é importante, né? E talvez sendo até um pouco pastoral, que a gente se lembre dessa importância de perseverar na fé. E quando o pastor falou de princípios, é algo que toca muito ao meu coração. Porque a gente não pode deixar uma cartilha do tipo assim, olha, se você seguir isso, você vai ser salvo no final. Porque não é isso, né? A religiosidade por si só, o frequentar por si só, ele é vazio, né? Então tem que haver de nós, sim, essa parte da ideia do compromisso, de estar com Deus, de caminhar com Deus. Vamos errar, vamos pecar, claro, né? A palavra de Deus nos diz isso, né? Mas a gente tem um alvo, a gente tem uma meta. Exatamente, tem que buscar isso também. Nós vamos precisar encerrar esse bloco aqui. No próximo bloco, meus convidados ainda vão ter um tempo para fazer considerações finais sobre o tema, mas principalmente oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que você tem que fazer com tudo isso que a gente conversou, que a gente debateu, que a gente aprendeu? Como é que isso precisa mudar a sua vida prática, a sua maneira de enxergar as coisas, tá bom? Fica ligadinho aí, que isso nós vamos fazer no próximo bloco. Agora, antes do intervalo, vou pedir para você anotar o telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus. É parceira aqui do Vejam Só, são mais de 20 anos caminhando junto com o programa. Você que gosta do estudo das Sagradas Escrituras, você que gosta do estudo da teologia, quer aprender um pouquinho mais, quer se preparar melhor para o trabalho, quer aprofundar o seu conhecimento nessas temáticas, procure pela Agrade. Código 11 é o telefone, tá bom? Anota aí, 3115-0819. Não adianta ligar agora, mas anota. Aí amanhã, em horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Com certeza você vai encontrar ali um formato, um modelo que a Grade oferece que vai servir para você, tá bom? E aí você, tirando as dúvidas, já se matricula para se tornar o próximo aluno da Grade também, tá bom? Além disso, para você que gosta de navegar na internet, eu vou colocar aqui o site da HIT, muita informação da emissora, dos programas, da nossa programação. Você que curte vai encontrar lá muita informação e, obviamente, em todas as redes sociais. Você que gosta de interagir nas redes sociais, vai por lá que a HIT está em todas também, principalmente no YouTube. Lá no nosso canal do YouTube você consegue acessar todo o material da emissora. Todos os programas ficam lá à sua disposição para você ver, rever e compartilhar o nosso conteúdo também, tá bom? Então chega por lá, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Bom, estamos de volta com o programa Vejam Só. Se você não se perdeu no nosso intervalo aí, você vai assistir aqui o segundo bloco. Espero que você não tenha aí usado aí o seu livre-arbítrio para trocar de canal, viu? Quero só ver isso daí. Quero ver você aqui no nosso segundo bloco também mandando seus comentários. Hoje nós estamos falando aqui no Vejam Só sobre perder ou não a salvação, usando obviamente a ilustração do livro da vida e querendo saber se Deus apaga o nome dos salvos que não perseverarem até o fim. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Paulo César Nogueira e também o reverendo Samuel Gomes Santos. Daqui a pouquinho vou devolver a palavra aos meus convidados, considerações finais e uma aplicação para você que me assiste. Então fica ligadinho aí que vai ser na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que acompanha o Vejam Só, gosta do programa e participa mandando a sua foto. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um belíssimo presente aqui do Vejam Só, que nós vamos informar o ganhador do presente, ou a ganhadora, né, obviamente, no final do mês, tá bom? Final do mês de agosto agora, tá bom? Como é que você faz para participar? Já aparece aí, ó. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Tá assistindo agora o programa. Já faz uma selfie, tá bom? Coloca ali, bem bonito, você arruma, faz a selfie e encaminha para o nosso perfil do Instagram lá por mensagens, tá bom? Coloca o nome completo, a cidade e o estado. Se você não utiliza o Instagram, mas tem o Facebook, vai no Facebook, vai lá na nossa página do Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, faz o mesmo procedimento, manda a foto, já encaminha por mensagem, nome completo, cidade e estado. Nós vamos mostrar a sua foto aqui no programa e todo mundo que aparecer no programa vai concorrer ao presente que eu vou mostrar na sequência, tá bom? Primeiro, vou mostrar as fotos aqui para você na noite de hoje. A primeira foto vem lá do Rio de Janeiro, cidade de Resende. Quem vai aparecer aí para você é a Maria José Peixoto, nossa telespectadora. Tá lá a Maria acompanhando o Vejam Só. Bom, já fez uma foto mais produzida, alguém já tirou a foto já. O Maria, depois manda o nome aí de quem tirou a foto também, que a gente dá aquela moral aqui, viu? Obrigado pelo carinho, minha irmã. Deus abençoe. O pessoal do Rio de Janeiro participa demais do Vejam Só também. Fica aqui o meu abraço a toda a comunidade cristã lá do Rio de Janeiro. Próxima foto vem aqui de São Paulo, capital. Quem vai aparecer aí para você? Paulo Rodrigues é o nosso telespectador. Tá aí o Paulo acompanhando o programa. Tá ali o pastor Eber ao fundo. Obrigado, viu, Paulo? Pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe. Derrame muita graça na sua vida também. Obrigado pela audiência, tá bom? E pela participação. Nossa última foto vem lá do Paraná, da cidade de Paranaguá. E a telespectadora é a Sabrina Faria. É a telespectadora que vai aparecer para você. Tá aí a Sabrina acompanhando o Vejam Só também. Sabrina, minha irmã, obrigado pelo carinho. Deus abençoe muito sua vida, sua casa também. Obrigado por mandar a foto e pela participação. Todo mundo que apareceu hoje e quem já apareceu antes e vai aparecer até o dia do sorteio vai concorrer a este presente aí, ó. Uma Bíblia na tradução King James. É um material muito bacana que nós recebemos da editora, nós vamos presentear você. E essa é uma versão atualizada do texto da King James, tá bom? Para você que gosta de estudar as escrituras sagradas, a tradução King James é muito famosa, muito reconhecida, e essa é uma versão com um texto mais atualizado, um português um pouquinho mais próximo do que a gente usa para facilitar a sua leitura também, tá bom? Então manda a foto, nós vamos mandar esse presente aí na sua casa, tá certo? Quero receber a sua foto, que ainda dá tempo, sorteio no final do mês de agosto, então manda, participe que ainda dá tempo, tá bom? Meus irmãos, reverendo Samuel, vou começar esse bloco contigo, tá bom? 3 minutos para cada um, para as considerações finais e uma aplicação, que é o nosso tempo aí, passa bem rapidinho aí também, tá bom? Então vamos lá, reverendo Samuel, 3 minutos, por favor. Eu encerro aqui, mas agradecendo e também rogando a Deus as bênçãos sobre cada um que pôde ver. Sem dúvida, esse debate aqui, para aqueles que gostam, né? O estado da arte aqui, ele é amplo, né? Já tem quase aí, 2.000 anos não vou dizer 2.000 anos, mas muitos séculos de discussão. Mas o que é importante a gente pensar, e eu faço essas considerações finais, que é aquele que uma vez nos salvou, que mostrou o seu amor através da cruz do Calvário, quando manda o seu filho até aqui, sem dúvida, ele vai nos manter na fé. Mas queria dizer também que é importante que a gente se lembre, né, que aqui essa dualidade deve ser respeitada por nós também, né? Então é minha como é sua responsabilidade e nós progredimos na fé. A gente cresce em tantas coisas, não é verdade? Na sua profissão, possivelmente, no seu trabalho, na escola, né, e tantas outras coisas. Então, cresça também na fé, invista tempo na fé, né? Tenha um tempo com Deus, um tempo de leitura. Se você é pai, se você é mãe, né? Principalmente nesses dias, né? Invista nisso.
O apóstolo Paulo, quando fala assim, vamos viver no pecado? Jamais, porque nós morremos por pecado. Então, aqui a minha aplicação desse texto é permaneça na fé, permaneça em santidade. É importante que, nesse mundo complicado, difícil, de muitos e muitos ataques, a gente possa entender a graça de Deus sobre a nossa vida, que vai nos fortalecer. A graça não só nos salva, mas também está conosco diariamente para o nosso crescimento espiritual. Então, cresça na fé, cresça no conhecimento de Deus, para que você possa também, obviamente, gerar frutos para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigado, reverendo Samuel, pelo carinho. Espero que o irmão tenha curtido a experiência. Volte outras vezes, as portas do programa estão abertas também ao irmão. E só para reforçar com você que nos assiste, os contatos estão lá à sua disposição no nosso perfil do Instagram, tá bom? Acesse lá que você consegue localizar. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Muito bacana. Pastor Paulo, a palavra está com o irmão. 3 minutinhos aí também, por favor. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por esta grande e rica oportunidade de poder estar aqui a primeira vez nesse programa. Agradecer também pela pessoa do reverendo Samuel, uma pessoa bastante sincera com a palavra de Deus. Temos muitos pontos em comum, principalmente naquilo que tange a veracidade da palavra de Deus, daquilo que nós precisamos cumprir, né? São os princípios de Deus. E toda pessoa, você que está em casa, você precisa realmente crer na tua salvação, né? Que a salvação vem pela graça mediante a tua fé. E eu quero deixar aqui, na minha consideração final, um texto que diz, em 2 Pedro, capítulo 1, verso número 10, que diz, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem assim, desta forma, jamais tropeçarão. Então é muito importante você crer na tua salvação, mas também não se esquecer de se empenhar numa vida casta e fiel à palavra de Deus, para que você possa, então, garantir que o teu nome jamais seja apagado do livro da vida. Lembrando que o próprio Deus, Ele colocou para nós os seus princípios, estabeleceu a nós a forma que o seu povo deveria andar e caminhar, qual seria o nosso testemunho. E fazendo assim, certamente, você nunca correrá o risco de ter o teu nome riscado do livro da vida. Boa, amém. Obrigado, pastor Paulo, também pelo carinho, meu irmão. Espero, assim como disse para o reverendo Samuel, que o irmão tenha curtido a experiência, volte outras vezes. Bacana. As portas estão sempre abertas aqui, vai ser uma alegria recebê-lo também. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Os contatos do pastor Paulo, do ministério, também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Acessa lá, que você vai localizar todas essas informações também, tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos para você lá, a expressão uma vez salvo, salvo para sempre, é bíblica? Surpreendendo um total de 0 pessoas, 22% dos nossos internautas responderam que sim, é uma expressão bíblica. 78% responderam que não é uma expressão bíblica. E não só a expressão, o conceito. Nós pegamos alguns comentários lá onde o pessoal falava que a expressão não aparece, mas o conceito está lá. Então, era obviamente essa a ideia, né? Literalmente, ela não aparece. Mas obrigado a todo mundo que votou, todo mundo que participou, que deu a sua opinião, que mandou comentário, que interagiu também, obviamente, durante a nossa transmissão. A gente tenta aqui, na medida do possível, dar voz a todo mundo. Mas é claro que, infelizmente, o nosso tempo é limitado, a gente não consegue atender todo mundo. Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento, meu abraço muito especial a você que participa, que dá vida ao programa. Vejam só, é feito com muito carinho para você. Nós encerramos a edição de hoje, mas a nossa oração e pedindo, né, que se essa for a vontade de Deus, amanhã nós estejamos de volta com mais uma edição do programa. Um abraço e até lá!